welcome, sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano, 25.2 aqui, nossa aula sobre modal verbs e lá sobre a questão dos distúrbios que a gente viu, né, doenças psiquiátricas envolvendo distúrbios alimentares e de imagem também. Vamos relembrar? Let's go! Então a gente fez aí uma interdisciplinaridade, ou palavra difícil, até acho, não sei nem se eu falei certo. Health matters, saúde importa. A gente viu aí o que? As eating disorders, né? A questão aí dos distúrbios alimentares, anorexia, bulimia, que são duas bem parecidas, porém têm as suas especificações, suas características também diversas. Vimos a vigorexia e a obesity, essas quatro aí. Então, espero que vocês tenham aprendido sobre essas quatro distúrbios alimentares. Se não conheciam, conheceram agora. Se conheciam um pouco, foram sabendo mais. Se tiver vontade de procurar, faça isso. E a gente viu também o que mais? Sobre verbos modais. Então, foram 4 verbos modais que nós vimos, sendo 3 deles com a mesma ideia, que expressa possibilidade. Não é só isso que esses 3 verbos modais expressam, eles expressam também diversas outras coisas, mas os 3 dão essa ideia de possibilidade, sendo que tem aí uma ordem do que tem um que é uma possibilidade maior, uma que é possibilidade menor, isso vai depender do que você está... o seu grau aí, o grau da possibilidade da situação. Mas os 3 podem ser usados com essa ideia de possibilidade. Então, olha só. I may be suffering from eating disorders. Eu posso estar sofrendo de distúrbios alimentares. Peter can't be vigorexic, ou seja, o Peter não pode ser vigorexico, ou seja, can't be aqui é a negativa do can. É onde você tem a contração com not, que é a partícula negativa. Todo mundo já sabe disso. You could be developing bulimia. Você deve estar, ou você pode estar, ou você podia estar desenvolvendo bulimia, dependendo aí do contexto, né? Se agora, ou se foi antes, ou se foi lá no passado. A gente está relembrando a situação. Então, por isso que eu falei you could be, você podia estar. Porque o could, naturalmente, é o passado de can. E o may é uma forma mais formal do can. Basicamente isso. E a gente também viu sobre o must, que vai indicar aí o quê? Obrigação, necessidade. Aqui não tem, mas também a gente também falou do must com a ideia de possibilidade numa dedução, onde você tem fortes evidências que algo pode ser verdade. E proibição quando ele é usado na negativa. Não tem aqui dedução, mas a gente pode colocar aqui dedução, obrigação, necessidade na afirmativa e proibição, frases negativas. You must do smooth... Engraçado que aqui tá smoothing, mas não é. É something, essa palavra aqui. Você deve fazer algo a respeito. You must do something about it. Você deve fazer algo a respeito. Você tem que fazer algo a respeito. Athletes, todas as minhas palavras com atleta tá sem um E, que coisa, hein? Athletes must not take drugs, ou seja, os atletas não devem, não podem, o quê? Usar drugs. E é isso aí. Atividade de sala, momento de você fazer e colocar em prática tudo. Temos aí 2 textinhos bem pequenininhos. Tá bem simples, tá bem fácil. Be right back. I'm back, estou de volta and let's correct. Let's go. Atividade de sala, momento de você tirar... Eita, quase que não sai. Momento de você tirar suas questions. Que foram muitas? I don't think so. Acho que não, hein? Bora lá, temos aí um texto e desse texto você tem questão aqui, certo? E aí você tem esse título e desse título você tem vários pontinhos aqui
listando situações. Dessas situações que ele está listando, é sobre a anorexia nervosa. Anorexia nervosa. E temos aqui warning signs. Quem nunca viu essa palavra warning, né? Warning no computador, às vezes até no celular, indicando aí que tem um alerta, que é um sinais de alerta, porque a gente está falando de mais de um, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seven warning signs of anorexia nervosa. 7 sinais de alerta para anorexia nervosa. Sudden unexplained weight loss. Então, assim, perda de peso abrupta, assim, sem explicação. Uma perda de peso sem explicação e rápido. Food rituals, eating only specific foods. Então, a pessoa tem rituais na alimentação. Eating only specific foods, ou seja, comer apenas comidas específicas. Taking small bites. Você tem aí essa questão de mastigar pequenos pedaços. Cutting food in small pieces. Cortar alimentos em pedaços pequenos são sinais de anorexia. Não significa que, é porque eu corto pedaços pequenos, não é isso. Não é isso, tá, gente? Mas é um dos sinais, não significa que é porque quem faz isso tem. Exatamente. Social isolation, ou seja, isolamento social, including avoidance of social situations with food. Incluindo aí evitar aí as situações sociais com comida. Uma festa de aniversário que tem muita comida, a pessoa evita de ir por conta da anorexia, sim, para ela não tá, acredito, não ter, enfim, não sei. Extreme anxiety about weight gain. Porque, na verdade, eu também não sei muito sobre esse assunto, né, ao ponto de ficar dando muito minha opinião aqui, então eu prefiro ficar extreme anxiety about weight gain, ou seja, ansiedade extrema sobre ganhar peso. Nossa, isso deve ser horrível. A pessoa deixar de comer é realmente muito ruim. Body dissatisfaction, ou seja, você ter aí a insatisfação com o seu corpo, com o corpo. Denial of hunger, você negar a fome, tá com fome, mas não come. Preoccupation with food, calories, collecting recipes and cooking. Preocupação com a comida, calorias, colecionar receitas e cozinhar. Checking body parts, frequent weighing, ou seja, checar aí as partes do corpo e frequentemente se pesar. E aí, são várias situações. E questão 1, o texto apresenta sinais de alerta. Sinais de alerta, inclusive, já tem aqui a tradução do próprio título sobre o comportamento de quem desenvolve a anorexia, marca alternativa que trata de uma preocupação excessiva com o peso e medidas do corpo. Temos aí, trata-se de uma preocupação excessiva com peso e medidas do corpo. Peso e medidas do corpo, tá? Todas essas situações aqui aparecem lá no meu texto. Extreme anxiety about weight gain, body dissatisfaction, denial of hunger, preoccupation with food, calories, collecting recipes and cooking, checking body parts, frequent weighing. Todas essas aqui aparecem lá no meu texto. Todos. Porém, somente uma alternativa vai falar sobre uma preocupação excessiva com peso e medidas do corpo. Peso e medidas, que é a alternativa de letra E, tá? Porque que fala sobre ansiedade extrema, sobre ganhar peso, insatisfação com o corpo, negar a fome, preocupação com comida, caloria, coletar receitas e comer. Aqui é você checar partes do corpo, e frequentemente se pesar. Então, essa alternativa aqui, eu sei que essa número 1 pode ter ficado um pouco confusa aí para vossas cabecinhas. Eu sei. Cabecinhas, modo de dizer, tá, gente? Isso não é nada, é uma forma carinhosa, inclusive, nada a ver. Mas essa é a alternativa correta. Porque aqui, ó,
Preocupação excessiva com o peso e medida do corpo. Eu sei que alguns poderiam pensar que era a letra A, porque a C não é, a D não é. A B fala sobre o corpo, né? Mais satisfação com o corpo, e na verdade você nem precisa ter anorexia para ter insatisfação com o corpo. Mas a A e a E, ela chama mais atenção, mas a E é a resposta correta, porque checar a parte do corpo e se pesar frequentemente é algo assim, né, que é uma preocupação excessiva que passa aí dos parâmetros do normal, beleza? Questão 2, a pessoa com anorexia desenvolve todo um ritual com alimentação abaixo, exceto comer de forma exagerada e provocar vômito. Então, ela com anorexia desenvolve todo um ritual com alimentação abaixo, exceto. Então, ela não faz isso, comer de forma exagerada e provocar o vômito. Então, a pessoa com anorexia, ela não come de forma exagerada. Ela, na verdade, nem quer comer, ela tem fome, mas ela nega. Então, obviamente, é a letra A. Até porque, olha só, comer porções bem pequenas, isso é verdade. Comer apenas comidas específicas, sim, está lá no texto. Cortar os alimentos em pequenos pedaços, está lá no texto. Evitar a situação social com comida, está lá no texto. Mas comer de forma exagerada e provocar vômito é mais coisa lá da bulimia, né? Bulimia. Às vezes eu vou falar português com inglês junto, fica essa loucura. E aí, sim, isso seria bulimia, não anorexia. Vamos para o próximo texto. Texto para responder as questões 3 e 4. Temos aí agora esse texto, vai falar sobre esteroides, certo? Vamos lá. Anabolic steroids. Então, os esteroides anabolizantes are serious business and there are many health risks associated with them. Então, os esteroides anabolizantes são um negócio sério e há muitos riscos para a saúde associados a eles. Steroids are a Schedule IV controlled substance. Ou seja, os esteroides, eles são uma substância, os esteroides são uma substância, ou é uma substância controlada pelo esquema 4. Isso aí isso aí tem a ver com questões que mexem com a saúde, enfim. This means you must have a prescription to legally be in possession of them. Olha só, isso significa que você deve ter uma receita, agora sim, uma receita para estar em posse deles legalmente, legally be in possession of them. Porque não é assim liberado para todo mundo. Tem a ver com essa questão aqui de ser uma substância de controle 4. Do some research or speak to your doctor about this. Então, faça aí alguma pesquisa ou fale com o seu médico sobre isso. You deserve an explanation. Isso aqui, na verdade, é assim, ó. É aquele N que eu expliquei na aula passada, do A e do N. Porque aí, às vezes, na hora que eu escrevo, o português no Brasil com S entende que eu estou querendo escrever na, mas na verdade é N, tá? Que é uma. Então, você merece. E o deserve, agora que eu vi também. Deserve. Só tem um S. Isso aqui acontece muito lá no nosso PowerPoint, né? Quando ele entende uma coisa que não é, acaba colocando uma letra a mais ou não. Ou então eu que digitei o S 2 vezes mesmo. Então, deserve an explanation for the lying at the very least. Ou seja, você merece no mínimo, uma explicação pela mentira. E depois disso, and after that, depois disso, it is up to you. It is up to you, ou seja, depende de você. Cabe a você decidir. It is up to you to decide. Depende de você decidir, ou cabe a você decidir. If you can trust him again. Se você pode confiar nele de novo. Isso aqui é um textinho tirado, né, desse local aqui. Então, talvez não faça muito sentido para vocês.
mas foi só um trecho tirado mesmo sobre os esteroides. Vamos lá. Assinale a alternativa que corresponde ao sentido do verbo modal na frase. Então, a gente tem aí essa frase tirada lá do texto. A gente não ia fazer nenhuma interpretação perdão, do texto. A gente, na verdade, ia só fazer essas questões 3 e 4 envolvendo os verbos modais. Então, this means you must have a prescription from steroids to legally be in possession of them. Então, esse must, lá na hora eu traduzi, significa que você deve, ou que você tem que, o quê? Ter aí uma receita para usar os esteroides legalmente, porque não pode comprar assim, porque ele é lá das substâncias de controle 4, bababá, bababá. Então, temos aí possibilidade, dedução, obrigação, necessidade, forte possibilidade baseada em evidência ou proibição. Primeiro que não é essa questão de proibição, né? A gente não está proibindo nada aí, porque a proibição só seria se tivesse um must e um not junto, não temos negação. Então, aí ele está falando de quê? De obrigação ou necessidade. Você tem a necessidade, sim, a obrigação de ter aí a prescription, que é o quê? A receita. Prescription, beleza? Que é a receita. Então, obrigação, necessidade, é isso que significa o must nessa frasezinha aqui. Mas o must também poderia significar possibilidade, a dedução aí, no caso, a dedução, ou proibição, dependendo do tipo de frase. Já aqui na próxima, na 4, assinale a alternativa que corresponde ao mesmo sentido do verbo modal nessa frase aqui. You deserve, sem um S, you deserve an, agora veio certinho an, até com N maiúsculo aqui. An explanation for the lying at the very least. And after that, it is up to you to decide if you can trust him again. Então, você merece, no mínimo, uma explicação pela mentira. E depois disso, cabe a você decidir se pode confiar nele novamente. Qual é o verbo modal que você tinha que prestar atenção? O verbo modal que você tinha que prestar atenção é o verbo... Era o verbo can, que está aqui, né? É somente ele. Então, a letra A, você pode decidir se confia nele novamente. Você tem a obrigação de confiar nele depois que explicar a mentira. Isso aqui a gente sabe que é obrigação. Em nenhum momento está falando... Não é a B com certeza, porque o can não exprime obrigação. Ele pode confiar em você novamente, afinal você merece uma explicação da mentira dele. Ou letra D, você merece no mínimo uma explicação sobre a mentira e depois decide se pode confiar nele novamente. Claro, acabei de falar sobre isso. É a letra D. Você merece no mínimo uma explicação sobre a mentira. É isso que está escrito aqui. E depois decide se pode confiar nele novamente. E depois decide se pode confiar nele novamente. Perceba que não está traduzido tudo 100%. Mas a alternativa que corresponde ao mesmo sentido do verbo modal da frase é a alternativa de letra D, tá? Que se você pode confiar nele novamente. E é isso, referências aí para vocês. Finalizamos a nossa aula de hoje de verbos modais. Eu não lembro qual vai ser o tema. O tema da aula de amanhã vai já mudar de verbos modais. Vamos falar sobre outras coisas. Vamos falar sobre pronomes interrogativos. Então, vamos lá. See you next class. Bye, bye.